Receber aluguel todos os meses, mesmo sem ter um imóvel, isso é possível? Sim, é possível. Salve, gente! Eu venho percebendo que a maioria das pessoas querem investir, já tem essa mentalidade. Quer separar ali um carpilejazinho para investir, nem que seja pouquinho, mas raramente encontra alguém mostrando na prática como fazer isso. O povo tá tão preocupado em convencer, que acaba esquecendo de mostrar o caminho. Então hoje eu separei o banco roxinho, que é o que a maioria da galera tem, e vou mostrar na prática como é fácil de começar. Então hoje nós vamos comprar fundos imobiliários pelo Nubank para que você receba sim aluguel todos os meses. Então eu vou tentar ao máximo hoje separar aqui alguns ativos que são os preferidos da galera que tá começando. Eu inclusive comecei por muito desses ativos que eu vou mostrar aqui agora para você. Aí você me pergunta, mas calma aí, como é que funciona fundos imobiliários? Por que eu vou receber um dinheiro todos os meses? Ainda mais aluguel, sem ter imóvel. Isso aí tá com cara de financeira, né? Com cara de golpe. Não é nada disso. Os fundos imobiliários é o meio de obter renda passiva mensal mais conhecido nesse universo de investimentos. E eu vou te explicar agora como funciona meio por cima, de uma maneira simples, mas que você com certeza vai entender. Se liga só. Imagine que você e mais 3 amigos têm 50 mil reais cada um. Então os 4 fazem uma reunião e decidem construir uma casa de até 200 mil reais. Aí obra vai, obra vem, a casa finalmente fica pronta. Vocês se juntam novamente e decidem alugar a casa por 2 mil reais. Então todos os meses caem 2 mil reais na mesa. Esse valor é dividido para todo mundo que ajudou a construir a casa. No caso, 2 mil dividido por 4 fica 500 reais para cada um, porque foram 4 cotas dividido em 4 pessoas. Porém é só uma casa em um bairro barato de uma cidade qualquer. Agora imagine isso em milhares de cotas, com empresas que possuem prédios na Avenida Paulista, empresas que possuem grandes galpões logísticos, fazendas enormes, lotadas de gado e plantações para exportação. Imagina só, ser sócio daquele shopping gigante bem no centro do Rio de Janeiro, onde vem aquele monte de turista gastar em dólar. Ou até mesmo empresas que compram dívidas de condomínio de luxo e o lucro disso vai direto para o seu bolso. E tudo isso, claro, gastando a partir de R$8 por cota. E sim, isso é possível com os fundos imobiliários. Você não precisa juntar 50 mil reais, comprar um imóvel e uma localização nada a ver e torcer para alguém alugar. Então bora lá. E o primeiro fundo que eu escolhi para nossa lista de hoje é o GARI 11. Então como vocês podem ver aqui, ele é um fundo híbrido, mas voltado à logística. Lembra que eu falei a questão dos galpões logísticos? Pois é, esse daqui tem muito a ver. Claro, não é nem um HGLG 11 da vida, mas você vai ver que ele pode ser muito rentável, dependendo da sua estratégia. Então ele tá aqui saindo hoje na gravação desse vídeo R$8,92 cada cota. O último rendimento dele foi de 8 centavos por cota. Então como ele é um fundo híbrido aqui, a gente pode sim aí de uma certa forma avaliar pelo PVP. Então ele tá 0,99, o PVP que é o preço sobre o valor patrimonial, ou seja, quando está abaixo de 1 quer dizer que o fundo está mais barato do que ele vale. Quando está acima de 1 quer dizer que ele não está descontado, esse fundo está acima do preço. Mas lembrando que esse parâmetro de medida não serve para medir todos os fundos, principalmente fundo de tijolo, que eu vou explicar mais para frente o que é. Então o valor desse fundo seria R$9,02. Nós estamos pagando por ele R$8,92. Então mais aqui para baixo nós temos o histórico de rendimento dele, né, de quanto ele pagou. Então a gente consegue ver aqui que ele tem uma média aí de 8, 9 centavos por cota. Aí você me fala, nossa, mas só 8 centavos? Só 9 centavos? Meu povo, estamos pagando R$8, não tem como a gente cobrar 1.500 de aluguel. É claro, quanto mais cotas a gente tem, mais a gente recebe. E aqui mais para baixo a gente consegue ver os estados que estão esses ativos, a localização desses ativos. Então a gente percebe aqui que ele tem uma posição muito forte aqui no Rio Grande do Sul, ele tem alguns ativos na Bahia e tem algum em São Paulo. E aqui você tem o endereço certinho. Vamos pegar um exemplo aqui, esse de Canoas. Rua David Canabarro, vamos pesquisar aqui? Aqui, Rua David Canabarros em Canoas. Olha só, a gente já consegue ver um baita galpão logístico aqui. Eu imagino que seja esse, pode não ser, mas eu creio que seja sim, por conta da rua, né? Fica bem de esquina e eu não vejo nenhum outro grande galpão logístico por aqui nessa rua, mas isso é muito interessante, porque a gente consegue ver realmente onde estão localizados esses ativos. Bom, então vamos lá para a compra do GARI 11.
Primeira coisa que nós vamos fazer é clicar nesse sinalzinho de cifrão aqui embaixo, que é a aba de investimentos. Vai aparecer essa tela e você clica em investir. Aqui está perguntando como você quer investir. Como estamos procurando fundos imobiliários, vamos seguir aqui pelo explorar produtos. Tá vendo ali embaixo? Ó, ETF, FIIs, que é a abreviação de fundos imobiliários. Então vamos descer aqui embaixo. Vamos girar aqui para o lado em nossos produtos e vamos em fundos imobiliários. Aqui vocês podem ver que já tem alguns aqui favoritados, né, que são aí um dos maiores fundos do mercado. Vamos aqui em buscar e vamos digitar GARI 11. Então ele já apareceu aqui, hoje está saindo por R$ 8,92, vamos escolher ele. Aqui ele está mostrando diferente do seu perfil, porque na verdade eu não invisto pelo Nubank, eu invisto pela Rico, que é uma outra corretora. E aqui embaixo vamos em comprar. Vamos aqui em continuar e aqui a quantidade de ações que nós queremos comprar. No caso aqui eu quero comprar uma ação apenas. Vou clicar aqui na setinha para avançar. Aqui ele está aparecendo 8 centavos de reserva para execução, porque eu estou comprando num sábado e dia de sábado não tem pregão. Então ele não vai executar hoje, ele vai agendar e vai cair na segunda-feira para mim. Então vou colocar aqui minha senha, vou confirmar, ele já está agendando o nosso pedido, reservando o valor. E prontinho. Segunda-feira já cai na conta o nosso GARI 11. Eu posso ir aqui em ir para a minha carteira e ele vai aparecer aqui quando chegar. Então o próximo fundo da nossa lista é um fundo de papel, que é o preferido da galera que está começando. O que é o fundo de papel? É um fundo que ele compra dívidas imobiliárias. Por exemplo, quando um condomínio vai erguer aquele monte de prédio ou aquele monte de casa, eles financiam para os clientes, porém eles precisam de um dinheiro para erguer aquele monte de prédio. Então eles criam os famosos certificados de recebíveis imobiliários, que são os CRIs. Eles levantam esse dinheiro e conforme os clientes vão pagando essas parcelas com juros desse financiamento, você recebe uma parte e põe no seu bolso. Então estamos aqui com o MXRF11, esse é o fundo, se eu não me engano, de maior liquidez do mercado imobiliário. Então temos aqui um PVP de 1, ou seja, esse é o preço justo desse fundo. Então ele pagou aí 10 centavos por cota e atualmente ele está custando 9,47. É um pouco mais de 1% ao mês aí que os cotistas receberam. Então temos aqui também, é importante ficar registrado o valor inicial da cota, ou seja, às vezes o pessoal olha esse valor aqui, nossa, R$9, cadê? Aqui, R$9 um fundo, ele tá mais barato que um fundo de R$100. A verdade é que esse fundo ele foi desmembrado. Então aqui temos o valor inicial, ele começou valendo R$100, a pessoa dividiu esse fundo em 10 cotas, fazendo assim com que cada cota custasse apenas R$10. E a gente pode ver que ele caiu um pouco o preço para R$9, mas ainda continua pagando os dividendos. E lembrando que dívida não se valoriza, tá, gente? Os fundos de tijolos tendem a se valorizar, porém dívidas como fundos imobiliários de papel não tende a ter aquela valorização, assim, de nossa, paguei R$9 agora, daqui uns dias vai estar R$15. Pode-se dizer que ele praticamente depende da oferta e da demanda. Então, novamente, vamos aqui em fundos imobiliários, vamos em buscar, e vamos digitar MXRF11. Aí ele já apareceu aqui, vamos apertar aqui em cima, vamos em comprar, quantidade de ações apenas uma, avançar, continuar, coloca a senha do seu aplicativo e ele já vai fazer o processo aqui de compra ou de agendamento. Pessoal, é muito simples, não tem segredo nenhum. E outro fundo que dá o que falar também é o VGHF11, da Valora. Muita gente tem preconceito aí com esse fundo por causa dos últimos acontecimentos. Ele colocou no portfólio fundos que é da mesma gestão que ele. Então isso aí deu o que falar. Eu sinceramente não me importei com isso, até porque eu sou cotista desse fundo e do outro fundo que ele comprou também. Então temos aqui, ele está custando aí por volta de R$ 7,68 no dia de hoje. Temos aqui o último rendimento dele, 10 centavos por cota. Isso é bem mais de 1%. Então o PVP dele tá bem descontado, ele tá com desconto, tá num preço aí razoável na minha visão, né? Então ele paga aí uma média de 10 centavos por cota também, 9 centavos, ele dá aquela variada, assim como todos os outros fundos. E o VGHF11 é um fundo híbrido, ou seja, ele investe em fundo de tijolo, em fundo de papel, ele faz uma montoeira lascada de todos os fundos, dá aquela diversificada e divide aí o rendimento com os seus cotistas. Então, mais uma vez, já tô aqui com o Nubank aberto, vamos digitar aqui, VGHF11. Olha lá, ele já apareceu e o VGHF11 tem subido bastante nos últimos meses. Ele teve a queda daquela situação que eu falei agora há pouco e já voltou a subir. Então vamos aqui em comprar, quantidade 1, avançar, continuar.
senha do aplicativo e tá lá na nossa conta também. E vamos para o próximo fundo. Aqui eu separei pra gente o Snell 11, um fundo da Suno de energia solar. Diferente dos outros, a gente pode ver que nós temos um PVP aqui que não tá baixo, tá com um valor aí razoavelmente alto, porém ele é um fundo que vem aí se destacando muito no mercado. Apesar dele ser um fundo híbrido, a galera gosta bastante dele e o conhece pelas suas fazendas de energia solar. Você pode investir naquilo sem ter a fazenda e sem ter a placa de energia solar. Você pode aí comprar um fundo da Snell 11 que você vai estar fazendo um investimento. Então ele custa aqui no dia de hoje R$ 8,46, lembrando que esse fundo também foi desmembrado, ele era mais caro e foi desmembrado em várias cotas para atrair mais investidores e pagou aí 10 centavos por cota no último dividendo. Ele tá com um dividend yield aqui, que é o dividendo por ano bem interessante, né? 14,23%. E aí você me fala, nossa, mas se deixar o dinheiro parado no banco dá 15%. Mas vale lembrar que essa é a situação atual do Brasil. A taxa Selic, por mais que tenha o nome de renda fixa, ela não é fixa. Então, a cada 45 dias tem uma reunião no Copom e essa taxa muda. Então, alguns anos atrás aí, a gente tinha taxa aí de 6% ao ano, 13,75%, 12%. E hoje, devido à nossa situação aí atual, com a inflação lá em cima, ela chegou a 15%. Então, aqui também, mais para baixo, nós podemos ver que eles têm 12 ativos, divididos aí por 4 estados, é razoavelmente diversificado. Então temos aqui Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Acre e Rondônia. Então ele paga aí também um dividendo baseado em 9, 10 centavos por cota. Snell 11, pessoal. Pois é incrível como o mercado de energia solar vem crescendo nos últimos anos. É impressionante. Vamos aqui em comprar e eu acho que o Brasil já poderia ter usado essa alternativa há um tempo, né? Vamos colocar aqui uma ação, continuar, senha do aplicativo e tá lá na nossa carteira também. E por último, porém não menos importante, mas com certeza o que vai aí pedir um carpilejar maior, o XPML11, que é um fundo imobiliário de tijolo do segmento de shopping. Sim, ou seja, você se torna sócio de alguns shoppings que pertencem a esse fundo, né? Então hoje ele tá valendo aí a média de R$ 103 a cota. Podemos ver aqui que ele tá com PVP de 0,88, pode parecer que tá descontado, mas esse tipo de fundo não dá pra gente medir considerando apenas o preço sobre o valor patrimonial, conforme eu tinha explicado, porque a valorização do mercado de tijolo, ela é bem diferente, né? Por exemplo, a casa que você mora aí provavelmente não é o mesmo preço alguns anos atrás. Ela pode ter desvalorizado ou pode ter valorizado. Geralmente se valoriza, né, gente? Porque fundo de tijolo, imóvel físico e terreno, a tendência do preço é sempre subir. Então ele deu aí um último rendimento de 92 centavos por cota e nós podemos ver aqui que ele é praticamente 100% alugado, ou seja, todos os prédios têm inquilino, e isso é muito bom, ele não tem aí aquela vacância, né? E hoje a gente sabe, né? Quando vai alugar um imóvel aí, às vezes o inquilino sai e você fica ali 1, 2, 3 meses sem alugar aquele mesmo imóvel de novo. Então ele tem aqui 15 ativos, bem diversificado em 5 estados, né? Minas Gerais, Amazonas, Rio de Janeiro, Bahia e São Paulo. Aqui novamente tem o endereço, se você quiser pesquisar aí para dar aquela bisbilhotada no Google Maps, e esse é um fundo que vale a pena você dar aquela estudada. Eu particularmente gosto bastante dele, tem algumas cotas e novamente, por ele tá R$ 103, talvez você fique meio, os outros são mais baratos, vale mais a pena eu comprar 10 de um do que um desse. Na verdade não é assim que funciona. Esse fundo também poderia simplesmente se desmembrar e fazer com que cada cota custasse R$ 10. Bora pro último então, XPML11, esse é doído, hein? Esse é um dos melhores fundos na minha opinião, fundo bem diversificado, gosto bastante desse fundo sinceramente. Vamos colocar aqui uma ação, avançar, continuar, senha do aplicativo e tá lá na nossa carteira também. Então tá comprado aqui o XPML11 e pessoal, reforçando, a intenção desse vídeo é só mostrar o quão simples é um processo de compra, um processo de investimento, para que as pessoas vejam como é simples começar a investir. Não é nada de antigamente, que você tinha que ligar lá na bolsa, aquele monte de gente correndo, não, isso mudou. Em qualquer banco você consegue investir hoje, e com pouco. Como você pode ver, a gente pagou ali 7 e pouquinho no VGHF11. Claro que o site ali não
não é tão atualizado, na hora de comprar tem uma taxinha a mais, tem uns 2, 3 centavos a mais, porém não sai muito daquela base. Então aqui é apenas para a pessoa se familiarizar com o processo ali, sentir a volatilidade do mercado, receber os primeiros dividendos. Lembrando que todos esses aluguéis caem na sua conta do Nubank mesmo. Verifique também a Datacom, que é a data de compra, ou seja, se o fundo paga todo dia 30, não adianta você comprar no dia 29 querendo receber no dia 30. Lembre-se sempre, diversifique, invista com cautela, invista em outras coisas também. Fundos imobiliários, ações. Aqui no canal eu já postei a metade de uma série inteira sobre o Bitcoin, ensinando a comprar, a guardar, ensinando a usar. Vale a pena você conferir também. E jamais compre apenas fundos base 10. Esses fundos de 8, 10 reais. Diversifique bem. Se você quer saber um pouco mais sobre isso, eu fiz um vídeo mostrando os 5 maiores erros de investidores iniciantes. Tá aparecendo em algum lugar aqui da tela, não sei se é aqui, não sei se é aqui, mas tá aparecendo aí de alguma forma. Então eu tô te esperando no próximo vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu joinha, fechou? Te encontro daqui a pouquinho. Tchau!